Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Quando você encontra, vamos colocar em pé. Vamos ler junto mais uma vez. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Vamos ler juntos. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Mais uma vez. 1 Tessalonicenses 5, 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Versículo poderoso. Vamos orar. Nosso Pai, pedimos que o Senhor guie-nos nesses momentos, que a Tua Palavra, o Senhor abre a Tua Palavra para nós, para entender, dá-nos entendimento, ajuda-nos a ouvir o que o Senhor quer. Pai, sem o Senhor nada pode ser feito. Enche-me com Teu Espírito, ajude que eu possa explicar e ensinar a Tua Palavra numa maneira que cada pessoa aqui podia entender o que o Senhor está querendo, porque o Senhor tem uma mensagem para cada um de nós. Abençoa-nos, Pai, em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel, Jesus Cristo é fiel. Ele é Deus em carne, o Criador, Todo-Poderoso, Supremo sobre tudo. Ele é tudo em todos. Esse é o fiel que vos chama. As pessoas que são salvas, a igreja de Jesus Cristo, é quem Deus está chamando para levar ao mundo o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, por um pouco tempo aí, eu quero que a gente pegue essa palavra chama. Deus chama pessoas, a igreja, e dá responsabilidades, mostra a vontade dEle, e Deus está querendo que a gente ouve o que Ele quer fazer e aceita e se envolve no que Deus está querendo. Deus está querendo salvar almas, certamente, quer transformar vidas, muitas coisas Deus está querendo. E hoje eu quero pegar essa palavra, chama. Quero que a gente considere Deus chamando. E algumas perguntas. Por que Deus chama? Chama para o quê? Como podemos saber a vontade de Deus? Então, quero tentar responder algumas dessas perguntas. É possível que Deus está querendo fazer alguma coisa com você que você não tinha pensado. Eu me lembro, falei ontem à noite um pouco, sempre queria ser um diretor do acampamento. Eu nunca pensei que Deus ia me levar no Brasil. E depois que nós chegamos aqui, começamos a aprender um pouco de português, e nós começamos uma igreja. Aí eu comecei a notar, Deus começou a abrir portas para a gente ter um acampamento quase todos os anos. Aí foi uma coisa maravilhosa, e nós vimos pessoas aceitando Cristo, entregando as vidas para servir o Senhor. Para mim, acampamentos são maravilhosos. Pouco diferente do que a igreja local. Não sei, é um pouco diferente, mas Deus usa. Mas deixe-me dizer, Deus chama pessoas.
será que eu posso dizer, Deus está chamando todas as pessoas na igreja dele para servir a ele. Deus chama todos para serviços diferentes. Deus tem uma vontade, Ele quer que todos nós entendemos o que Ele quer. Agora, por que Deus chama pessoas? Número 1, porque nós pertencemos a Ele. Quem é salvo, certamente está nas mãos de Deus, salvo por Cristo, e Deus quer nos usar para levar o Evangelho para outros. Por quê? Porque é o Evangelho que salvou a gente, é o Evangelho que transformou as nossas vidas. Quem é salvo tem vida eterna, e com essa experiência, uma nova vida, transformação em nossas vidas, Deus quer que a gente seja exemplos e mostre para outros que não conhecem. Ele quer que as nossas vidas apareçam tanto que aqueles no mundo podiam olhar para nós e ver Cristo mudou nossas vidas. É triste quando alguém aceita Cristo e ele não cresce. E ele não chega no ponto que Cristo consegue transformar a sua vida. Mas, sendo que é salvo, Deus tem certamente uma coisa especial para nós. Deixe-me dizer, quem não é salvo, espero que todo mundo aqui é salvo dessa manhã, mas quem não é salvo, não pode entender, mas não pode participar no que eu vou falar hoje. Quem não é salvo, Deus não consegue usar como Ele quer. Tem pessoas, eu vou dizer, que não são salvos, que pode pensar que está servindo Deus, mas em verdade não está servindo Deus, está servindo o homem. Não vai receber recompensas, não vai chegar no céu, não vai receber galardões no céu. Tem pessoas, às vezes em igrejas, que está servindo, pode ser que está limpando a igreja, pode ser que são pessoas que estão envolvidas ajudando no berçário, fazendo outras coisas na igreja e pensando que está servindo Cristo e tudo isso, mas sabe que não é salvo. Esse tipo de pessoa é como nós achamos em Mateus capítulo 7, vira comigo. Deixa eu só tocar um pouco desse assunto, nós vamos avançar. Deus chama pessoas que são salvos. E às vezes a gente encontra pessoas que não são salvos, que estão na igreja, enganado por outros, pensando que está servindo o Senhor. A gente já teve em nossa igreja pessoas por anos e anos e anos, envolvido na igreja e não era salvo, não era salvo. Quero que só nota alguma coisa aqui em Mateus 7, versículo 21 a 23. Jesus Cristo falou: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É uma tristeza. Mas tem pessoas no ministério, tem pessoas dizendo que está servindo o Senhor, de uma maneira ou outra, e em verdade nunca foi salvo. E um dia vai chegar diante de Deus, e Deus vai dizer, Cristo vai dizer: nunca
vos conheci, apartai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade. Deus está querendo, Ele chama pessoas que são salvos. Ele não quer que a gente seja enganado por outros qualquer, que realmente não são salvos servindo o Senhor. Mas o que eu quero que a gente entenda hoje cedo, se você está aqui e não é salvo, você precisa prestar atenção. Servir a Cristo quando não é salvo, tentando servir o Senhor quando não é salvo, não funciona. Você pode enganar outros, mas nunca vai enganar Jesus Cristo. Você é um campo missionário e precisa de Jesus Cristo. Mas eu quero que a gente continue. Eu quero que a gente pense um pouco acerca da chamada de Deus. Deus chama pessoas porque Ele tem um plano para a sua vida. Se você é salvo hoje, Deus tem um plano para a sua vida, e Ele quer encaixar você no plano eterno que Ele tem aqui nesse mundo. Deus tem uma coisa especial para você fazer. Não todo mundo é chamado a ser missionário, não todo mundo é chamado a ser pastor, não todo mundo é chamado para servir numa capacidade como no ministério, mas todo mundo é chamado para servir o Senhor em alguma maneira ou outra. Nós sabemos, não vou gastar tempo nisso, mas a gente sabe que Deus dá dons para nós. E dá dons, habilidade, capacidades, para a gente fazer coisas para Cristo. Olha, Deus nos dá habilidades e capacidade para servir Ele, porque Ele tem alguma coisa especial que Ele quer que a gente faz para Deus. João capítulo 6, versículo 40, o plano de Deus, Jesus Cristo falou: porquanto a vontade daquele que me enviou é este, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus Cristo falou, a vontade de Deus é que pessoas têm a vida eterna, recebe Cristo como Salvador, tem uma certeza que está indo ao céu. Esse é o que Deus quer fazer nesse mundo. Nós sabemos, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. A vontade de Deus, o que Cristo quer, é ganhar o mundo a Cristo. Nós sabemos também, em Romanos nós vamos notar, Deus também sabe que nem todo mundo vai crer, mas Ele quer salvar todos, Ele quer nos usar. Romanos capítulo 12, Deus está tirando um povo por si mesmo, por eternidade. O plano de Deus é para salvar almas. Em Romanos capítulo 12, a gente conhece esses versículos, acredito são muito usados, e pelo menos a nossa igreja a gente usa, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, aqui a gente nota: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que experimenteis os vossos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santos e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejam conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente precisa parar e pensar: o que Deus quer que a gente faz é uma coisa boa, é uma coisa agradável, é perfeita realmente a vontade dEle. Muitas pessoas hoje em dia não consideram a chamada de Deus
e não quer nem saber o que Deus quer fazer na minha vida. E tem medo realmente, às vezes, da vontade de Deus, o que Deus quer. Mas eu quero que lembra, Deus falou para nós, a vontade dEle é uma coisa boa. Realmente é uma coisa agradável. Servindo o Senhor é uma coisa maravilhosa. Olha, sendo um missionário, um pastor, aprendi algumas coisas, as coisas mais gostosas que pode fazer é quando Deus deixa a gente pegar a palavra de Deus e apresenta para alguém e ver alguém aceita Jesus Cristo como Salvador. Em Limeira, faz pouco tempo, esse ano, a gente está procurando terreno, a gente quer comprar terreno e para a nossa igreja, a gente está alugando agora, mas eu visitei para ver um terreno, um prédio, e o dono estava lá, e alguns da agência também que estava alugando ou vendendo, tudo estava lá. Mas o dono falou comigo depois, ele e eu estava sozinho no propriedade dele. Ele olhou para mim e ele falou: pastor, eu tenho uma pergunta aí. Eu falei: o que é? Ele falou: olha, eu quero falar a verdade, eu odeio esse mundo. E ele falou, eu não sei, mas eu tenho uma pergunta. Deus vai julgar esse mundo um dia? Será que Deus vai aguentar a corrupção que está acontecendo nesse mundo? Eu estou lá ouvindo. Esse homem não é salvo. Ele falou o seguinte: eu odeio a maneira que as mulheres se vestem. Isso. Estou ouvindo tudo isso. Ele está falando essas coisas para mim. Ele falou: eu vi. Alguém falou que um dia Deus vai tirar morte desse mundo, e pessoas vai sofrer e vai querer morrer e não pode morrer. É verdade? Aí eu comecei a falar para ele precisa ler Romanos 1 e 2. E aí eu mandei versículos para ele também, em Apocalipse, que mostra realmente o dia vai chegar. Na tribulação, Deus vai tirar morte, o homem vai sofrer nesse mundo, no castigo de Deus, a ira de Deus vai cair, tanto que o homem vai querer se matar e não consegue. Está na Bíblia, vai acontecer. Falando com esse homem, ele mandou mensagem para mim, domingo até segunda-feira, e segunda-feira ele falou para mim: pastor, eu não quero estar aqui. Aquele dia eu não quero estar aqui. Eu falei, o nome dele era Ricardo. Ricardo, você tem certeza, prova bíblica, você é salvo indo ao céu? Ele falou: pastor, o senhor pode conversar comigo? Eu não conheço muito bem na Bíblia. Eu fui naquela noite, segunda-feira à noite, gastei 4 horas com ele, com a palavra de Deus, explicando a salvação. Sabe o que ele fez? No fim, depois, 3h30, mais ou menos aí, eu perguntei para ele: Ricardo, você não está entendendo a salvação agora, como você pode ser salvo? Cristo quer salvar a sua alma. E ele falou: sim, eu entendo. E eu falei: você não quer aceitar Cristo agora? Ele falou: não, agora não. Eu falei: mas hoje é o dia da salvação, quando Deus fala com você, é a hora para aceitar Cristo. Ele falou: não sei como. Eu falei: eu acabei de mostrar para você em Romanos 10, como você pode aceitar Cristo. Você só tem que seguir o que a Bíblia diz. Sabe o que ele fez? Nunca eu vi esse antes. Ele pegou a Bíblia dele, ele colocou a mão em Romanos capítulo 10. Abre sua Bíblia, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. E ele começou a ler,
Em versículo 9, eu falei, só tem que fazer o que a Bíblia diz. Ele colocou a mão no versículo 9, ele começou a ler, e ele fez o seguinte, mais ou menos o que eu vou dizer, ele começou a ler, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor, ele parou, ele começou a orar, Deus, com a minha boca eu estou confessando ao Senhor, ele voltou para ler, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ó Senhor, e começou a orar de novo, ó Senhor, no meu coração eu creio, que o Senhor levantou Jesus Cristo, ele voltou, será salvo, ó Senhor, eu quero ser salvo, ele começou a ler versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça, ele começou a orar, ó Senhor, eu creio que o Senhor me justifica, e ele começou a ler, e com a tua boca faz confissão para a salvação, e ele falou, ó Senhor, com a minha boca eu estou confessando ao Senhor, eu quero ser salvo, ele estava lendo até versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ele falou, ó Senhor, eu estou invocando o nome do Senhor, salva-me, eu quero ser salvo do meu pecado, eu olhei para ele, Ricardo, você é salvo? Ele falou, Cristo me salvou. Eu falei, mas que prova que você tem? Pastor, está aqui, está na Bíblia, eu fiz o que a Bíblia diz, eu sou salvo, eu tenho certeza, estou indo ao céu, amém. Olha, que alegria que cria. Olha, sabe, quem ajuda outras pessoas a aprender a ser salvo, que alegria que tem no coração. Olha, a gente pensa, Deus me usou para ajudar alguém a receber Cristo e vai estar em eternidade com Deus por eternidade. Olha, Deus me usou. Eu quero que entenda bem. Deus quer usar você. Deus chama você para ajudar outros a aprender como ser salvo. Essas são missões. Mas não é só isso. Deus também chamou outros para entrar no ministério de maneiras diferentes. Eu fiz uma lista de coisas pensando, como Deus chama a gente? Não todo mundo é chamado a fazer a mesma coisa. Se você pensa da igreja, quantos serviços precisam ser feitos na casa do Senhor? Olha, alguém tem que limpar esses chão, tudo isso aqui. O pastor faz isso ou não? Alguém tem que treinar um coral e regir o pastor faz isso ou não? Quem faz as visitas aí e para encorajar pessoas para ver? É o pastor, não é? É só o pastor. Sabe alguma coisa? É a igreja. Deus chama a igreja a se envolver. Deus quer que o pastor se prepare na palavra de Deus. A gente nota em Atos, olha, eles chamaram homens para o que? Servir as mesas, para realmente ajudar os viúvas, ajudar os outros em necessidades, e deixa os pastores estudar a palavra de Deus, e orar, e se prepara para pregar a palavra de Deus. Muitos ministérios, muitos trabalhos têm que ser feitos. Deus chama o povo para se envolver. O que você está fazendo para Cristo? Cristo quer que você faça. O que Ele chama você a fazer? Olha, cada um de nós podemos fazer alguma coisa por Cristo. Tem uma escola e precisa de professores, precisa de alguém para ajudar. Tem um berçário, precisa de pessoas para trabalhar no berçário. Tem muitas coisas que podem ser feitas. Olha, eu estava olhando aí, honestamente, eu estava pensando, olha esse aqui, como está bonito aí, para todo mundo saber o que está acontecendo nessa igreja aí, para não lembrar, para não esquecer o que está acontecendo, para se envolver,
tudo isso aí, olha que maravilhosa. Quem fez esse aí? Alguém nessa igreja trabalhou muito para fazer essa coisa tão bonita para Deus, que pessoas podem lembrar e saber. Sabe que o ser humano, a gente tem problemas, é que a gente não lembra bem, a gente esquece. Às vezes a gente tem problemas em muitas maneiras. Olha, Deus chama pessoas para ajudar, e a igreja vai indo. Muitas coisas na igreja, Deus chama pessoas para servir a Ele. Viram comigo em 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4. Versículo 7, versículo 8, apóstolo Paulo escreveu: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardado, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que os amem a sua vinda. Olha, se a gente ama a vinda de Cristo, a gente vai servir Ele. Eu me lembro anos atrás, Dona Pamela foi para os Estados Unidos. Ela saiu, pegou avião, foi, eu não lembro exatamente o que aconteceu. Eu não lembro se foi quando o pai dela faleceu. E eu fiquei em São Paulo. Eu fiquei lá pensando, ela voltará. Ela vai voltar. Só que eu sabia quando ela vai voltar, estava marcado. Aí eu comecei a pensar, olha, o que eu posso fazer? Quando ela volta, eu quero que ela realmente me ache tudo pronto, a casa limpa, tudo pronto para ela, e coisa assim. Eu comecei a imaginar o que eu poderia fazer. Olha, eu gastei, ela nem sabia, eu gastei 2 ou 3 dias só preparando a casa, tentando fazer coisas para fazer a vinda dela tão gostoso, tão maravilhoso. Eu queria que ela, sabe que eu queria ela de volta, eu precisava dela. Olha, eu trabalhei com tudo que eu poderia. Acho que eu coloquei flores, algumas coisas aí que ela gostava. Eu tentei fazer coisas para agradar a ela. A quem você ama, você agrada, você quer fazer. Jesus Cristo vai voltar, a gente não sabe quando. Se a gente ama Ele, segundo nós notamos, se a gente ama a volta dEle, a gente espera Ele voltar. Nós vamos servir a Ele hoje e nós vamos fazer o que agrada a Ele. Olha, só temos que descobrir como, o que Ele está querendo. Não levanta a mão, mas deixa eu me perguntar aí. Quantos aqui têm certeza o que Deus quer que você faz na sua vida? Normalmente, acredito, muitas pessoas não têm nem uma ideia, não sabem o que Deus está querendo, realmente não sabem exatamente como agradar a Deus, esperando a volta dele, sou salvo, vou ao céu, mas o que está fazendo para Deus? Eu quero terminar com o seguinte, eu quero dar para vocês, como você pode saber, ter certeza absoluta o que é a vontade de Deus para você. Eu vou falar o que é a vontade de Deus para você. Mas como, pastor, que pode fazer isso aí? Interessante, tem 6, 7 coisas, pode ser 7 coisas na palavra de Deus que diz, esta é a vontade de Deus para você. 7 coisas. Rapidamente eu quero dar. Eu ouvi isso anos atrás, eu ouvi alguém falar algumas coisas acerca disso aí,
eu peguei, eu comecei a estudar, comecei a notar, tem outros lugares, outras coisas aí, eu cheguei a 7 coisas, que Deus chama, é a vontade de Deus, para todos. Vamos notar, deixa eu me dar rapidamente, aí depois nós vamos concluir. Mas Deus quer que todo mundo entenda, Deus chama todos para servir a Ele, todos para fazer coisas para Ele. Número 1, se quiser notar, número 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, um versículo bem conhecido. Mas a primeira coisa que é a vontade de Deus para todos nós, é, 2 Pedro 3, 9, a gente entende muito bem. Aqui a palavra de Deus diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns se tem por tardia, mas é longânimo para conosco, nota, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Primeira coisa, Deus quer que todos aceitem Jesus Cristo e tenham certeza que está indo ao céu. Essa é a vontade de Deus para todos, é para ser salvo, é para ter certeza. A segunda coisa, a gente pode notar em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. E versículo 3. 1 Tessalonicenses 4, 3. Diz: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. E ele continua, nota, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que é isso? Santificação significa ser separado do mundo a Deus. Santificação é ser santo, realmente é para deixar Deus mudar a sua vida, para ser mais como Cristo. A santificação é deixando o mal e faz o bem, é para ser como Cristo, tanto que pessoas no mundo olham para você e sabem, aí é um homem de Deus, aí é uma mulher de Deus. Santificação é crescendo para ser mais como Cristo. Capítulo 5, versículo 23, note, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma, corpo, seja plenamente conservado, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, Deus quer nos santificar em toda parte de nosso ser, nosso espírito. Ele quer que o nosso espírito seja controlado com o espírito dele. A alma, o corpo, seja plenamente conservado. Olha, Ele quer fazer isso em todos nós. A vontade de Deus é para ser santificado. E a gente precisa deixar Deus moldar nossas vidas, ser como Ele quer. Não como o mundo, mas como Cristo, cada vez mais. Muitos crentes chegam e começam e para aí. E não deixa Deus mudar a sua vida como Ele quer. E nunca alcança saber o que Deus está querendo. Número 3, vamos, a terceira coisa que é a vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. Versículo 17, 1 Pedro 3, 17, ninguém gosta disso, mas é a vontade de Deus. 1 Pedro 3, 17, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim não quer, do que fazendo mal. A vontade de Deus é que a gente sofre
fazendo o bem, e não sofre fazendo o mal. Olha, a maioria de nós sofremos fazendo o mal, hein? Não sei, a gente pega um carro e a gente vai indo. Eu me lembro uma vez, eu estava indo em São Paulo, acho que foi Poços de Caldas, estava indo aí, e alguém estava me seguindo, eu estava mostrando o caminho para chegar numa conferência, acho que de nossos missionários, caminhando, eu entrei na cidade. Aí tudo bem, entrei, achou o lugar, tudo bom, muito bem, e também a pessoa estava me seguindo, e demorou uns 30 dias, alguma coisa, eu recebi aquelas notícias, olha, ultrapassou a velocidade, e eu recebi uma multa de 110, 120 reais, alguma coisa assim aí. Eu falei, aí, onde? Como que isso aconteceu aí? E aí eu sofri porque eu desobedeci a lei, ainda que eu ignorante não sabia onde estava, que aconteceu tudo. Eu sofri fazendo o mal. Até outra pessoa que estava me seguindo também recebeu a multa também, porque estava me seguindo. Olha, não importa o mal, a gente sofre para o mal, a gente entende isso aí. Se alguém peca e faz uma coisa horrível aí, vai pagar por seus pecados, a gente sofre. A gente entende isso bem. Mas olha, Deus está querendo que a gente entenda alguma coisa. Todo mundo vai sofrer. Tem alguém aqui que nunca sofreu? Levanta a mão. Nunca sofreu? Não tem ninguém? Olha, todos nós sofremos, e de uma maneira ou outra. Deus está querendo que a gente sofre para o bem, sofre para as coisas dEle, as coisas que glorificam Ele. Olha, você serve Cristo, você aceita o que Deus quer, você vai sofrer em alguma maneira ou outra, porque tem pessoas que estão te criticando, tem pessoas que vão ser contra você, tem pessoas que não vão gostar. Você pode pintar seu auditório um azul, bonito, tudo isso, e alguém vai olhar e dizer, está feio, precisa ser verde. Pessoas criticam. Olha, há um sofrimento pode ser um pouco diferente. Você fala de Cristo em alguns lugares, e pessoas são contra você, e começam até te condenar, xingar, quem sabe o que eles fazem, um sofrimento. Cristo está dizendo que nós precisamos aprender a sofrer fazendo o bem, aquilo que glorifica a Deus. Deixa, olha, um dia Deus sabe, o resultado da verdade chega, um dia, quando nós chegamos no céu, Deus vai mostrar tudo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, uma quarta coisa, que é a vontade de Deus. E nós já anotamos, mas deixe-me ler de novo aqui, parte de Romanos 12. Romanos 12 aí, versículo 1 e 2. A gente nota aqui a vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santos, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sejam conformados com esse mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente apresenta os nossos corpos ao Senhor. Não tem muitos que fazem isso. A gente tem problemas nos pensamentos. Deus quer que os pensamentos sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. A gente quer ser, Deus quer transformar a vida.
Esse acontece quando a gente chega, Deus, aqui é meu corpo, pertence a ti. Deus, ajuda-me a pensar naquilo que glorifica o Senhor, pensar nas coisas de cima e não as coisas do mundo. Pensa nas coisas que a palavra de Deus diz para pensar. Olha, é uma transformação na vida. Essa é a vontade de Deus, isso que Deus está querendo conosco. Poucas pessoas acreditam, chega a Deus e dizer: Deus, aqui é o meu corpo. Meu corpo. Jovens, a tentação nesse mundo, que esse mundo oferece, o que esse mundo abre e diz, pode fazer o que quiser com seu corpo, e tudo isso aí, a corrupção que está acontecendo nesse mundo, o pecado que está acontecendo, olha, Deus está querendo que a gente leve os nossos corpos diante de Deus, e ter corpos que Deus podia usar para a honra e glória dEle para a vida inteira. Corpo puro. É triste, mas na minha vida, eu não sei, eu tinha feito bastante casamentos, eu não sei quantos. E quando eu sempre faço conselhos antes que eu faça um casamento. E uma pergunta que eu faço: você é virgem? Vocês são virgens? E eu faço essa pergunta porque muitos não são, encontram muitos problemas em casamento, quando não entendem como vencer essa coisa aqui. Olha, é tão comum hoje em dia, acredito, é verdade. Maioria dos casamentos que eu tinha feito, se não os dois, não são virgens quando casam. E depois encontra problemas no casamento, tudo isso aí. Deixe-me dizer, jovens, se apresenta seu corpo ao Senhor. Eu vou ser puro, eu vou ser virgem quando chega para casar. Você glorifica a Deus. Hoje em dia o diabo quer acabar com sua vida antes que você começa a chegar para fazer o que Deus quer. Satanás sabe como acabar com o testemunho dos crentes. E o que acontece? A gente não consegue chegar e alcançar o que Deus quer em nossas vidas, porque o diabo já fez uma bagunça em nossas vidas. Segredo se apresenta diante do Senhor quando é novo, quando é jovem. Casamento, quando está casado, é bom que se apresente o Senhor. Realmente é uma coisa boa, todos os dias. Deus, eis-me aqui o meu corpo, usa-me hoje, ajuda-me a glorificar o Senhor, ajuda-me a ser um testemunho. Olha, apresentei o vosso corpo ao Senhor, é a vontade de Deus para você. E muitos não chegam para fazer isso, e muitos não chegam para entender exatamente o que Deus está querendo. Acredita que Deus quer chamar mais pessoas para o ministério, mas não tem pessoas que estão se preparando, qualificando para isso. O diabo está acabando, destruindo vidas, e Deus não está conseguindo chamar pessoas para fazer o que Ele quer, porque a gente deixa o diabo acaba com nossas vidas antes que a gente chega para fazer o que Deus quer. Olha, Deus quer jovens puros. Deus quer realmente uma mulher e um homem casados juntos, realmente dedicados ao Senhor, seguindo o que Deus diz é a vontade dEle. Aí Deus chama eles para fazer o que Ele quer. Deixe-me dizer, não há uma vida melhor. Quantas vezes tem que falar isso? Vontade de Deus é apresentar si mesmo ao Senhor, seu corpo, sua alma, seu espírito, porque Deus tem um grande plano para você encaixar no plano eterno dele. A quinta coisa que a gente nota é Efésios capítulo 5, estou terminando aqui rápido. Efésios capítulo 5, versículo 17, 18, Efésios 5,
17, 18. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Sabe que é a vontade de Deus? Que a gente seja cheio do Espírito Santo. Que a gente chega e se apresenta ao Senhor e pede Ele para encher, controlar, dominar a minha vida. Eu me lembro, em Limeira, anos atrás, tem um homem que mora, eu acho que morava perto da igreja lá, e quase todo sábado, ele chega perto da igreja, e ele fala, pastor, pastor, bom dia, tudo bem? E ele quase consegue andar muito bem, e ele ama Deus. Ele fala, eu amo Deus, por isso estou aqui, pastor. Tudo bêbado e nem sabe o que está acontecendo. Encontre ele, quando ele não está bebendo, ele nem quer chegar perto da igreja, não tem nada a ver. É uma pessoa totalmente diferente. Mas quando ele está bebendo, ele entra na igreja, entra no culto, ele quer mostrar, ele ama Deus. Olha, a Bíblia compara embriaguez com sendo cheio do Espírito Santo. Como bebida controle o corpo, a mente, todo parte ser humano. Deus, com o Espírito dele, quer fazer o mesmo em nós. O Espírito Santo enchendo, controlando, dominando nossas vidas de tal maneira que Deus seja glorificado e pode alcançar o que Ele quer. Mas não tem muitas pessoas que são cheias do Espírito Santo. De tal maneira, o seu Espírito brilha por Cristo. E pessoas não têm dúvida, aí é um homem de Deus, aí é uma mulher de Deus. Olha, eu quero ficar perto deles. Alguma coisa diferente naquela pessoa. Sabe que Deus precisa missionários assim. Deus precisa pessoas como, pessoas servindo Cristo, limpando. Eu me lembro um homem nos Estados Unidos, trabalhando nossa missão nos Estados Unidos. Ele é um homem que limpa tudo. Ele limpa os banheiros, ele limpa tudo lá na missão, tudo. Por anos e anos e anos e anos. Ele está fazendo isso, ele aposentou agora. Todo mundo está triste. Por quê? Ele é tão de idade, é difícil para ele trabalhar. Mas até que ele ficou bem velho. Ele trabalhou fazendo o serviço. Aí ele sempre era alegre. Quando passa lá, ele grita. Não grita, ele cumprimenta. E ele tem um sorriso. E ele fala coisas boas. É gostoso ficar perto dele, sabe? Olha, a gente tem que ser tão cheio do Espírito Santo que outros querem ficar perto de nós. Que outros estão gostando, realmente. A vida desse jeito é diferente. Mas acredito muitos não aprendem a ser cheio do Espírito Santo de tal maneira, Deus nos controle, e Ele controle nossos pensamentos também. De tal maneira, a gente começa a ver missionário. Vamos fazer uma coisa especial para o missionário. Na minha igreja, eu não tenho, hoje, nem pensei, mas eu vou dar uma ilustração. Eu quero que a nossa igreja aprenda a abençoar os missionários. Tem missionário aqui hoje? Tem? Não tem? Betânia. Esquece ela aí, tá? Então, eu conheço ela, não tem problema não. Mas, sabe, eu quero que o nosso povo aprenda alguma coisa. Eu chamei um missionário que estava lá, eu vou lá e eu falo, olha,
Não esquece, abençoa o seu missionário aí e cumprimenta ele aí depois eu escondo aí, e depois, só que normalmente, eu sou pobre hoje, normalmente eu uso R$100. Quero que nosso povo entenda alguma coisa. Seja uma bênção para um missionário. Eu me lembro uma vez nos Estados Unidos, o outro missionário chegou para mim, e ele falou: Gary, Deus tocou no meu coração, eu quero te ajudar. Ele me deu $100. Eu, sabe alguma coisa? Naquela época eu era mais ou menos 5.000 quilômetros da casa, sozinho, em uma conferência. Eu não tenho muita coisa comigo. Ele me deu $100. O outro missionário, eu achei, eu preciso aprender a fazer isso aí. Eu me lembro nos Estados Unidos, um dia eu estava numa igreja, e um outro missionário que eu conhecia estava lá. Olha como o diabo funciona. Deus falou para mim: Gary, o que você tem no bolso? Eu tinha uma nota de $100. Ele falou: dá aquele $100 para ele. O quê? E Deus falou: dá $100 para ele. Olha, Deus, o culto está começando, viu? E aí o culto começou, tudo bem. Depois do culto, Deus falou: Gary, dá $100 para ele. $100, é só isso que eu tenho no bolso aí. Eu comecei de rejeitar aí. E aí a gente cumprimentou tudo e Deus falou: cadê o $100? Gary, dá $100 para ele. Aí eu comecei não quero dar não. Ele foi lá no estacionamento aí, foi no carro dele, eu não sei porquê, a gente encontrou lá de novo, e Deus falou: dá $100 para ele. Ele está saindo, e eu também. E daí, acabei de dar $100 para ele, sabe? Ele olhou para mim e falou: obrigado. Olha, deixa eu me dizer alguma coisa. O que é $100 para Deus? A gente olha para nós, mas $100 é muita coisa. Para mim, é mesmo. Aí, mas dá para outra. Sabe, quanto que a gente dá para missões? A gente realmente cheio do Espírito Santo para ouvir o Espírito Santo falar, e a gente responde. Olha, é muito fácil para a gente, nesse calor, sair e comer sorvete, ou vai no restaurante e gasta uma fortuna fazendo tudo isso, mas quantos de nós pega aquela quantidade e dá para um missionário? Para ajudar ele, para encorajar ele. Olha, precisamos aprender a ser cheio do Espírito Santo, tanto que, quando Deus faz, dá tudo que você tem para ele. Ele precisa, eu vou usar você para ajudar ele. A gente pensa, mas é para mim, é meu, e a gente não para de pensar, Deus quer nos usar. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, e Deus fala, está vendo aquele rapaz lá, dá um folheto para ele. Espírito Santo fala, olha, vai lá conversar com aquele rapaz lá, ele está pronto para ouvir, fala com ele, o Evangelho. E às vezes a gente não fala de Cristo, às vezes o Espírito Santo quer falar, e a gente não está pronto nem para ouvir. Mas quando é cheio do Espírito Santo, aprende a ser cheio do Espírito Santo, Deus nos usa em grandes maneiras. No céu não vamos saber o valor de tudo, e Deus sempre suprir nossas necessidades, sofre para o bem.
Confie em Deus e ver o que Deus faz. Olha, é missões, mas essa coisa, aprender a vontade de Deus, tem certas coisas que a Bíblia diz, essa é a vontade de Deus. Se a gente não faz o que Ele fala é a vontade dEle, como que Ele vai nos mostrar a grande coisa que Ele quer fazer em nossas vidas? Por quê? Muitos nem sabem, nem chegam para entender as coisas mais importantes. E Deus quer nos chamar e a gente não está pronto, porque a gente não sabe como ser guiado pelo Espírito Santo, não sabe como realmente ser guiado pela palavra de Deus, a nosso manual, nosso guia, porque a gente não está lendo, hein? Olha, em 1 Tessalonicenses 5,18, é o outro que diz, a outra vontade de Deus, a gente sabe aí, diz, em tudo dai graças. Não murmurando, não reclamando, mas dai graça, agradece a Deus. Olha, essa é a vontade de Deus para a gente aprender a agradecer a Deus por tudo, por as lutas, as dificuldades e também por os bênçãos de Deus. E o outro que o pastor leu hoje cedo, é a 2 Coríntios 8, 5. A igreja de Macedônia, dando promessa da fé, dando além do seu poder, a vontade de Deus. Olha, se a gente aprender essas coisas e a gente coloca em prática, sabe, é como Deus está nos preparando. E aí Ele chama a gente para fazer grandes coisas para Ele. Termina com isso. Deus tem um plano para a sua vida. A gente precisa aprender a obedecer o que a Bíblia diz. Agora, a vontade dEle. Ele transforma, Ele molda nossas vidas. Ele quer ver se a gente realmente é qualificado para alcançar o que Ele quer. Porque se a gente não obedece e aceita o que Deus diz, como que Ele vai nos usar um campo missionário, ou outro lugar, onde Deus quer fazer uma coisa grande para nós? Acredito que Deus quer chamar alguns de vocês ser pastores e missionários. Sabe por quê? É triste, mas hoje em dia muitas igrejas estão sem pastores. Algumas igrejas hoje em dia, os pastores, desculpe alguns, graças a Deus não aqui, mas alguns pastores estão desviando, enfraquecendo. As igrejas estão sendo cheias de coisas que não glorificam a Deus. A música está mudando, outras coisas estão mudando, a doutrina começa a mudar, e não prega mais o Evangelho de Cristo, porque tudo mudou. Olha, a gente tem que voltar nesse livro e aprender o que Deus diz é a vontade dEle, e aí Deus começa a chamar. Quando eu era novo, nos Estados Unidos, logo depois que nós casamos e começamos a levantar sustento, eu estava numa igreja, e eu tinha apresentado o nosso desejo para vir para o Brasil, tudo isso. Fora da igreja, de manhã, o homem de idade, acho que ele era de idade, acho que uns 80 anos de idade. Ele falou: jovem, posso falar com você um momento? Eu senti bem, porque eu era jovem, já era 27, 28 anos de idade. E ele me levou de lado. Ele falou: deixe-me falar para você alguma coisa, porque eu não quero que você faça o mesmo. Ele falou: quando eu era jovem, a sua ideia, antes que eu casei, Deus me chamou para ser um missionário. Só que como jovem, eu tinha uma vida para viver. Aí ele falou com Deus: mas Deus, olha, agora aí, espera aí, sou jovem aí, tem vida para viver, tudo isso aí. E ele deixou aí. E depois ele falou para mim, eu casei. E Deus me chamou para ser missionário.
E o desculpe que o homem falou era: mas pastor, Deus, espera aí, casei, olha, aí eu tenho que acertar tempo com minha esposa e tudo. Se eu falar para ela que o senhor está querendo que eu vou para o campo missionário, vai criar um problema no casamento aí. E ele deu desculpa isso aí, tudo isso aí, deixou de lado. Passou alguns anos, Deus chamou ele de novo. Olha, eu quero que vocês sejam missionários. E ele respondeu a Deus: espera aí, olha, eu tenho 2, 3 nenéns aqui, eu não posso levar esses nenéns para o campo missionário, olha, vai ser uma tragédia, tudo. Olha, espera Deus um pouco. Aí ele esperou um pouco mais. Aí mais tarde na vida, Deus chamou ele de novo. E ele respondeu a Deus: o senhor está sabendo, jovens não gostam de mudança, especialmente de um país para o outro. Espera Deus, olha, está aí. Aí passou mais alguns anos, e o homem está contando essa história para mim. E mais uma vez, ele falou para mim, Deus tocou no coração dele, e Deus falou: eu quero que vocês sejam missionários. E ele respondeu: Deus, eu vou, eu quero ir. Só que, ele contou o resto da história. Ele estava no hospital. Impossível para ele sair, ir num campo missionário. E aquele homem olhou para mim e ele falou: jovem, escuta, eu não posso fazer o que Deus me chamou a fazer. E logo, não sei quando, mas logo, eu vou chegar diante do meu Deus. Eu vou dizer: eu não quis fazer a vontade dele. Ele olhou para mim e falou: jovem, você é novo, não faça a mesma coisa que eu fiz. Eu não fiz o que Deus queria, e eu preciso ficar diante de Jesus Cristo e falar que eu não fiz o que o Senhor queria. Eu nunca esqueci isso. Determinei no meu coração: Deus, obrigado que esse homem falou isso para mim. Ajuda-me nunca a parar. Ajuda-me a continuar e fazer a tua vontade. Deixa-me dizer, Deus tem planos para a sua vida. Ele quer te usar. Esse mundo precisa de Cristo. Precisa pessoas que limpam a igreja. Precisa pessoas que trabalham no berçário. Precisa pessoas que servem o Senhor na igreja. Precisa pessoas que aceitam o que é a vontade de Deus hoje, o que a Bíblia diz. Precisa pessoas que escutam e Deus chama para fazer coisas, onde Deus pode, pelo Espírito Santo, fala e a pessoa escuta e sabe que Deus quer e faz. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Não deixe o diabo impede você fazendo o que Deus quer. Não há uma vida melhor. Vamos orar.